Oi, pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindas a mais uma Palavra de Vida com Gi. Hoje eu quero compartilhar uma reflexão sobre um sentimento, né, que se chama ira. E eu quero começar compartilhando com vocês um versículo que está lá em Efésios 4:26, que diz: Se vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, amadas, no livro da Joyce Meyer, né, Vivendo Além dos Seus Sentimentos, ela compartilha as 3 emoções mais prejudiciais que nós vivemos, que é a ira, o medo e a culpa. Eu quero compartilhar alguns acontecimentos algumas notícias que a gente vem obtendo, né? Aqui próximo da nossa cidade, em casal, ele acabou discutindo e o marido pegou a filha de 1 ano e 9 meses e acabou levando para Vargião e lá ele matou a menina de 1 ano e 9 meses. Então, 1 ano e 9, 1 ano e 8, enfim, mesmo assim, para você ver como a ira, né? Ele discutiu com a esposa e levou a filha e acabou matando ela. A intenção dele era se matar, mas a polícia chegou e acabou prendendo ele. No Rio Grande do Sul, a gente vê, né, uma situação em que um pai também, para se vingar da esposa, ele pega o filho de 9 anos e joga de uma ponte. Para você ver como a ira ela pode ter consequências graves. Dentre as 3 emoções que eu citei para vocês, como ira, culpa e medo, a ira ela é a número 1. E quando um crime ele é descrito como passional, ele é causado ou, né, ele é, digamos assim, alimentado pela ira. Amém? Eu quero compartilhar alguns tipos de ira, né? Existe aquela ira que ela é uma ira rápida, né? Ou seja, a pessoa ela se enfurece e logo ela pega e se acalma, né? E é com a mesma rapidez que ela se enfurece. Tem outro tipo de ira, que é aquela que cria raízes, né? Ou seja, não é tão intensa, né? Mas na primeira oportunidade que ela encontra, ela se vinga. E existe um outro tipo de ira, que é a ira que tem aquela atitude rápida, né? E geralmente ela vem acompanhada de alguma agressão, batendo, gritando, até mesmo causando danos, né? E há um outro tipo de ira também, que é aquela que ridiculariza, que desrespeita, né? Ela é uma ira que rebela-se, assume um papel, onde depois de toda essa rebeldia, né? Onde depois de ridicularizar, de manipular, ela ainda se coloca como vítima. Amados, a ira, ela pode estar ligada a várias coisas que a pessoa possa viver no passado, a traumas, abusos, né? Ela geralmente ela vai se manifestar mediante isso. Mas o que a gente precisa entender é que Deus, ele tá aqui para nos ajudar. O propósito da palavra de Deus, sabe, é nos ajudar. Por isso que a Bíblia diz algo interessante: ireis, mas não pequeis. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, não deem lugar ao diabo. O que acontece com as situações que eu compartilhei antes? Ao invés de apaziguar, ao invés de tirar a ira do seu coração, essas pessoas elas foram alimentadas e cometeram crimes por isso. E às vezes a gente trata a ira como algo insignificante. Ah, não tem problema, né? Mas ela tem. Ela causa danos. Ela causa muitas vezes danos que são irreparáveis. A vida de uma criança não volta. A gente precisa tratar das nossas emoções. Não basta aceitá-las. Você precisa tratar, a gente precisa ser curado, sarado, para que a gente possa viver verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Então, a palavra de Deus coloca Pedro, né? A palavra de Deus diz que Pedro, ele era movido por rompantes de ira, né? E quando isso acontecia, ele fazia coisas erradas.
eu quero fazer uma oração com você. Então, você que está aí, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você, nesse momento, sabe, se coloque na presença de Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, às vezes você tem se sentido uma pessoa muito irada várias vezes, né? Eu peço que você realmente coloque isso diante de Deus, apazigue isso no teu coração, que você busque ser curada e sarada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela transforma a nossa vida. Então, eu vou estar compartilhando outros vídeos sobre a ira e nós vamos falar sobre essa questão de cura, de ser sarado, amém? Mas eu quero que nesse momento você feche os teus olhos e eu vou estar orando por você aí, amém? Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, esta pessoa, Deus, que, Senhor Deus, tem se sentido irada, Deus, que tem tido dificuldades, Deus, de controlar suas emoções, Deus. Eu oro para que, Senhor, o Espírito Santo do Senhor venha, Deus, que o Senhor venha curar, venha sarar suas emoções, Deus, que, Senhor, seja capaz de controlar a sua ira, Deus, em nome de Jesus, que não pequem, Pai, mas que, Senhor, Deus, o Senhor ofereça, Deus, Senhor, o escape que elas precisam, Senhor Deus, o escape que eles precisam, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, coloco essas vidas diante de Ti, Pai. Deus, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, Deus. Senhor, a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que o Senhor Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus. A Tua palavra fala, Senhor Deus, que muitas vezes nós vamos passar pelas águas, Deus, mas nós não seremos submergidos, Deus. Por isso, Deus, nós podemos passar por tribulações, situações difíceis, mas o Senhor é o escape que nós precisamos, Deus. Por isso, alcance essa vida que está deste lado, Senhor, ouvindo essa mensagem, Pai. Que o Senhor venha guardar, Deus. O Senhor venha, Deus, cobrir com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. No momento em que ele tira, né, a espada da bainha e corta a orelha do oficial do exército. Então, a gente precisa entender que ali ele fez algo que Jesus não apoia, ele não faria. Amém? Então, que a gente realmente aprenda a controlar as nossas emoções. Então, amados, eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, que você dê um like, né? Se você quer compartilhar alguma coisa, um testemunho, algo que você sentiu, inclusive, ao ver, né? Esse vídeo, que você compartilha ali, escreva. E se você acha que isso pode ajudar alguém, que você acha que precisa ouvir, então que você compartilhe, amém? Mas não esqueça de fazer essas coisas, isso pode estar ajudando outras pessoas, e esse é o objetivo de estarmos compartilhando esses vídeos, amém? Deus abençoe.